Expectativa e esperança. Qual é a sua grande expectativa e esperança para os dias de hoje, para o dia de amanhã, para a eternidade, pensando no pós-morte? O que você espera? O que você anseia? O que te move no presente, pensando no eterno? Nós estamos na nossa 8ª reflexão na Carta aos Filipenses. Semana passada foi a 7ª reflexão, Filipenses 1, 12 a 18. Hoje estamos em Filipenses 1, 12, ou melhor, 19 a 26. E vamos falar sobre expectativa e esperança, porque diz no versículo 19, porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda no Espírito de Deus, ou seja, ajuda dos cristãos orando e a capacitação do Espírito de Deus pela sua graça. Ele fala Espírito de Jesus Cristo. Isso, o que ele acabou de falar, no versículo 18 a 19, que nós refletimos na semana passada, quando falamos sobre foque naquilo que é excelente. Ele fala, isso resultará em minha libertação. Paulo provavelmente estava pensando na sua libertação do cativeiro, do presídio, por causa da sua fé em Jesus Cristo, mas acima de tudo também ele pensava na salvação final, naquilo que nós estudamos em Filipenses 1,6, quando ele fala que aquele que começou a boa obra da salvação a completará até o dia de Cristo Jesus. Lembrando que a salvação tem um processo da justificação, da santificação e a etapa final da glorificação, do encontro na eternidade com o Senhor Jesus Cristo, com Deus Pai, com Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ele fala no versículo 20, minha ardente expectativa, algo que estava na sua cabeça, que revela uma expectativa ansiosa, persistente. E ele fala expectativa e esperança. A palavra esperança, ele usa duas palavras. Para a esperança, a expectativa do bem. Ele está esperando alguma coisa com regozijo, com confiança. Isso ele continua, e que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre também agora, Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E ele fala no versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Seu maior desejo, sua grande expectativa e esperança é que ele continuasse a exaltar, a glorificar, a honrar Jesus Cristo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo estava vivendo e a razão da sua vida era a fé em Jesus Cristo. Mas Paulo também estava preso e havia a expectativa da morte por causa da fé em Jesus Cristo, como fruto da perseguição. E isso resultasse no testemunho, na glória, na exaltação de Jesus Cristo. Porque ele diz no versículo 21, porque para mim o viver é Cristo, a razão da minha vida é Cristo, e o morrer é lucro, naquela certeza de que a vida não termina com a morte, mas a morte abre a passagem, as portas para o desfrutar da glória eterna em Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala que na eternidade com Deus não mais haverá morte, não mais haverá a presença do pecado, não mais haverá lágrimas, não mais provações, não mais haverão lutas, etc. Mas haverá o gozo pleno e eterno do desfrutar da comunhão e da salvação em Jesus Cristo. Por isso que ele fala, para mim, o morrer é lucro. No entanto, ele fala no versículo 22, entretanto, se eu continuar vivendo, ou seja, continuar neste mundo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero.
Não é o desejo de continuar neste mundo de uma forma infrutífera, improdutiva. Não, mas ser frutífero, produtivo. E ele fala assim não sei o que eu devo escolher. Em outras palavras, se já estar com Cristo na eternidade, se continuar neste mundo. Versículo 23, estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. É aquilo que a Bíblia fala, o que os olhos nunca viram, o que os ouvidos nunca ouviram, que a mente nunca imaginou. É aquilo que Deus tem preparado para os seus servos, para os seus santos, para os seus filhos em Cristo Jesus. Incomparavelmente melhor do que qualquer coisa que nós possamos ter vivido ou experimentado neste mundo. E ele continua, versículo 24, mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. Versículo 25, estou convencido disto. Estou certo de partir e estar com Cristo. Não, versículo, estou convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês. Com que propósito? Paulo amando a Cristo, Paulo amando a igreja, Paulo amando os cristãos, o desejo de estar com eles, mas com o propósito para que eles possam progredir e tenham alegria na fé. Na nossa convivência com os outros cristãos, nós também devemos ter o grande propósito de que através das nossas vidas, movidos pelo amor de Deus, o amor de Cristo, na capacitação do Espírito, essas pessoas possam progredir e ter alegria na fé. E ele fala no versículo 26, desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus, por minha causa. Que os outros cristãos possam ter motivo de se gloriar em Cristo Jesus por nossa causa, pela nossa presença, pelo nosso trabalho, pelo nosso conviver, pela nossa comunhão no meio deles e com eles. Thomas Constable, comentando esse versículo, escreveu: seu amor por Jesus Cristo e outras pessoas eram o motivo que impulsionavam a vida. Para ele, assim como deve ser para todo cristão verdadeiro, independentemente da decisão sobre continuar a viver ou morrer, sabendo que isso está debaixo do controle de Deus, ou das opiniões de outras pessoas, salvas ou perdidas, seja cristãs ou não cristãs, toda a sua vida girava em torno de Jesus Cristo. Paulo colocou para mim, primeiro nesta frase, para dar ênfase. A obra de Jesus na cruz tornou-se a razão de tudo o que ele fez. O apreço por Cristo o motivou. Sua capacitação atual por meio do Espírito era a fonte da sua força. A perspectiva de ver Jesus Cristo e estar diante dele um dia o atraiu e constituiu o meio de tudo o que ele fez. E eu diria de tudo o que ele era e de tudo o que ele tinha, conforme nós temos visto nessa carta, era o que ocupava, era o foco da sua mente, da sua mentalidade em Jesus Cristo. E aí Thomas Constable termina dizendo, muitas pessoas hoje, se fossem honestas, teriam de dizer que para elas o viver é dinheiro, fama, felicidade, família ou qualquer um de uma multidão de ídolos. Qual é o seu foco? Qual é a sua grande expectativa? Qual é a sua grande esperança? Até a próxima semana, se Deus assim quiser. Um forte abraço.